Direto da redação. E a guerra no Oriente Médio está se intensificando. O Irã aumentou o potencial de seus ataques contra Israel. Israel atacou primeiro o Irã, lá no dia 11. O Irã revidou e agora eles estão ainda se confrontando. Israel tentando forçar os Estados Unidos a entrar na guerra. Os Estados Unidos determinando Donald Trump que o Irã se renda incondicionalmente, senão vai matar o Ayatollah Khomeini. Tá ameaçando de morte, né? Assassino, né? Ameaçando matar o cara. Quando ameaça matar, quem ameaça matar é criminoso, assassino. Mas isso não importa muito para os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos não importa muito com a sua fama, não importa muito com a fama, se importa muito em afamar os outros. Mas essa guerra, ela inicia o que instrumentalizou, o que subsidiou, o que deu argumentos para Israel tentar justificar o seu ataque contra o Irã, com apoio dos Estados Unidos, foi um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica que fiscaliza o arsenal, os investimentos do Irã no desenvolvimento de energia nuclear. Esses relatórios eram dúbios. Eles deixavam dúvidas se o Irã estava enriquecendo urânio suficiente para fazer uma bomba atômica. Mas eis agora, depois de Israel atacar o Irã com base nesses relatórios, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica vem a público dizer o seguinte, que ele não tem provas de que o Irã fabrica bomba atômica. Olha que cagada, que lambança. Isso aí custou vidas, ataques, e com base nos relatórios dúbios de uma agência internacional, o Israel e os Estados Unidos, eles se baseiam, se fundamentam para atacar. O relatório é uma desinformação. As argumentações dos Estados Unidos e de Israel se revela aqui uma fake news, como foi no passado, quando os Estados Unidos mostrou pó branco. O então secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, mostrou pó branco, mostrou cal, dizendo que eram armas químicas do Iraque para justificar um ataque ao Iraque. Depois ele mesmo confessa que aquilo não era armas químicas, que aquilo na verdade era cal, mas devastou o Iraque. E agora a mesma falácia contra o Irã. O Karl Marx costumava dizer o seguinte, que a história se repete como farsa. Nós vamos acompanhar aqui essas informações, essas declarações do chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, porque ele deveria ser responsabilizado por ter produzido um relatório que deflagrou essa guerra no Oriente Médio, que ameaça arrastar o mundo para uma terceira guerra mundial. Isso tem que ser cobrado a responsabilidade desse cidadão, que é um argentino. A reportagem é de Gésio Passos. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Mariano Grossi, disse que não há provas que confirmem que o Irã está construindo uma bomba atômica. Em entrevista para a CNN dos Estados Unidos, nessa terça-feira, a autoridade não soube estabelecer quanto tempo levaria para que o Irã pudesse construir uma bomba. Mas Rafael Grossi afirmou que não há como saber se o país persa desenvolve atividades nucleares de forma clandestina. O comentário foi criticado pelo Irã, que acusa a direção da Agência Internacional de Energia Atômica de manipular as resoluções aprovadas para justificar a agressão de Israel e os Estados Unidos contra Teherã. A resolução da agência, publicada na véspera do ataque israelense ao Irã, indicava preocupação de que Teherã pudesse enriquecer urânio acima do limite de 60%. Para se construir uma arma nuclear, é preciso que o enriquecimento do metal radioativo chegue a 90%. Pelas redes sociais, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Ismael Bakai, disse que Grossi manchou o trabalho da agência internacional e prejudicou os países signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Israel é o único país do Oriente Médio que não aderiu ao Tratado de Não Proliferação e não tem seu arsenal inspecionado pela comunidade internacional. Seu arsenal nuclear é estimado em mais de 90 bombas. O Irã nega que busca desenvolver armas nucleares e sustenta que seu programa é pacífico. Até a última semana, o país negociava com os Estados Unidos limitações do desenvolvimento de tecnologia nuclear
para a suspensão de embargos econômicos. Com reportagem de Lucas Por Deus Leon, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ameaça jogar uma bomba atômica no Irã para matar o Ayatollah Khomeini. A Rússia advertiu, nem pense nisso. A China também advertiu, nem pense nisso. O Paquistão ameaçou, se for jogado uma bomba atômica no Irã, ele vai jogar uma bomba atômica em Israel. O Paquistão, que é vizinho de Israel, aliado do Irã. O Irã é um país estratégico para a Rota da Seda, para a China, é parceiro da China, é estratégico para a Rússia. Existe uma linha férrea hoje ligando o Irã diretamente a Pequim, na China. Então, para a configuração de um mundo multipolar, o Irã, a sua localização ali, ela é estratégica, porque é um grande corredor logístico. Então, assim, o mundo seria arrastado para uma catástrofe se acontecesse isso hoje com o Irã. Isso é o que se pressupomos, né? É o que se avalia também todos os especialistas, o pessoal que acompanha a geopolítica. A economia dos Estados Unidos, que já está toda ela fulminada, nesse momento tem manifestações em Nova York, no Texas, o Trump enfrenta uma cobrança intensa de sua base de apoio da nova direita norte-americana, que não quer ver os Estados Unidos metidos em guerras externas, quer ver os Estados Unidos concentrados nos seus problemas domésticos, que são inúmeros. Então, se isso acontecesse agora no Irã, o Irã tem um monte de minas no Estreito de Hormuz, por onde passa ali 26%, quase 30% da carga de petróleo que abastece o mundo. Passa pelo Estreito de Hormuz, que está sob controle do Irã. O Irã tem um monte de mísseis concentrados naquela região. Interromperia o fluxo de mercadorias de petróleo no Estreito de Hormuz. Nós veríamos agora o barril do petróleo chegar próximo de $300 a cotação. Isso é uma bomba econômica dentro da economia norte-americana. Então, assim, os efeitos colaterais seriam tão intensos que normalmente se imaginaria o seguinte: Donald Trump não é louco entrar nessa aventura. Mas só que, assim, diz que quem tem fiofó tem medo, né? Imagino que o Donald Trump ainda tenha fiofó. Mas só que a gente tá assim diante de pessoas tão loucas, tão ensandecidas. A gente está diante de um mundo tão maluco, pessoas tão loucas e com poder. Esse é o problema. Tem gente louca com muito poder, tem gente louca com o poder de apertar o botão da bomba atômica, que você já nem sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas esses são os cenários que a gente estuda. São cenários. E o Donald Trump, com base nesse poderio de bomba atômica, de bomba nuclear, dessa sua supremacia, ou não é supremacia porque não tem mais, né? Porque o arsenal atômico da Rússia é muito maior do que o arsenal atômico hoje dos Estados Unidos. Mas com o poder bélico que os Estados Unidos têm, o Donald Trump, ele vociferou, instando o Irã a se render incondicionalmente. E o Ayatollah, ele fez o seguinte, falou: vem, Irã não vai se render não, vem pra dentro. Você vai acompanhar agora as informações aqui na reportagem de Yara Balduino. Hoje, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou uma rendição do país e ameaçou responder com danos irreparáveis caso os Estados Unidos se envolvam diretamente no conflito. Foi a primeira aparição de Khamenei desde o início dos bombardeios na sexta-feira. Em um vídeo gravado, ele negou que a nação iraniana não possa ser rendida. Khamenei também afirmou que os danos que os Estados Unidos sofrerão se fizerem uma intervenção militar no Irã serão irreparáveis. As declarações de Khamenei ocorrem após as falas do presidente norte-americano Donald Trump de que o Irã teria entrado em contato com a Casa Branca para tentar negociar uma rendição. Ontem, Trump ameaçou matar o líder supremo e disse que os Estados Unidos sabem onde ele está escondido.
Até agora, Trump e a Casa Branca deram sinais contraditórios sobre a participação norte-americana na guerra. Os Estados Unidos são aliados de primeira hora de Israel e os únicos que possuem armamento capaz de atingir usinas nucleares profundas como Fordo. É lá que, segundo Israel, fica o material atômico que poderia ser usado em bombas nucleares iranianas. Mas a Agência Internacional de Energia Atômica diz que não há provas de que o Irã tenha urânio com essa capacidade. A Rússia também advertiu os Estados Unidos contra uma assistência militar direta para Israel. Segundo a agência de notícias russa, a Interfax, o recado do Ministério de Relações Exteriores foi: nem pensem nisso. Enquanto os poderosos trocam ameaças, Israel intensificou os bombardeios. Segundo o governo iraniano, 550 pessoas foram mortas até agora. Em Israel, o governo autorizou pessoas a saírem dos bunkers e voltarem para casa. Esta foi a segunda noite sem mortes causadas por bombardeios iranianos no país. Israelenses que estavam no exterior também começaram a voltar para casa. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.